Muito bem, pessoas, vamos lá. Acabei de comer uma pipoca ali. Vocês viram que no último vídeo eu esqueci de tirar da minha frente aqui a apresentação de slides para vocês verem lá no Paint, mas eu deixei um videozinho. Quem leu os comentários... Primeiro vamos falar aqui da memória de vídeo, tá? O que é a memória de vídeo? Na última aula eu falei para vocês que é lá que fica armazenada as informações, né, das imagens que vão ser feitas. Então, é uma área de memória na qual fica representadas as imagens que vemos na tela do monitor. Todas as placas de vídeo possuem chips de memória dedicada para aquela placa de vídeo. Memória dedicada para vídeo. A gente chama essa memória de VRAM. É uma memória RAM, mas a gente vai chamar de VRAM, esse V é de vídeo, ok? Na década de 1990, as placas tinham de 1 MB a 16 MB de memória de vídeo. No ano 2000 chegaram a 64 MB. Estamos falando de 20 anos atrás, né? Em 2009, as placas mais simples tinham de 128 MB por aí. E até 2014, as mais sofisticadas, né, chegavam a 1 GB de memória dedicada. Esse meu computador que eu comprei em 2015, eu não sei se ele é modelo de 2015 ou de 2014, mas ele tem uma plaquinha de vídeo dedicada com 2 GB. Não estou usando mais, não funciona mais por conta de atualizações de sistema operacional e falta de driver que a Dell não mais atualizou. Então não consigo mais usar minha plaquinha de vídeo dedicada aqui. Mas aí, ó, algumas placas sim chegavam até 2 GB por aí. Hoje nós temos placas aí que vão de 2 GB a 8 GB de memória. Essa memória é a que a gente chama de GDDR. Estamos nas GDDR6, como eu falei para vocês na última aula. Esses chips aqui, então, são os chips de memória, tá? Os bancos de memória aí da placa. E aqui no meio, a GPU. Só que, mais importante do que a quantidade de memória de vídeo é o desempenho ou a potência da GPU. Ela é até mais importante do que a quantidade de memória de vídeo. Porque a memória de vídeo, se ela não for muito grande, mas a sua GPU for bem rapidinha, ela consegue, digamos, esvaziar a memória enquanto chega mais dados. Então a memória de vídeo grande ela é interessante, mas não é o fator mais importante. Mais importante que a memória de vídeo é a frequência de clock da sua GPU, ok? Então o desempenho de uma placa de vídeo está diretamente ligado ao clock da GPU. Quanto maior a frequência, melhor o desempenho, mas também maior a geração de calor. Então GPUs mais rapidinhas aí também vão ser mais esquentadinhas. Vão precisar de coolers mais potentes para resfriar. Entretanto, há outros fatores que determinam o melhor desempenho, como a frequência de barramento com memória, que é, na verdade, ali a velocidade de barramento, né? O PCI Express 16X, por exemplo, e o número de unidades de processamento. Existem placas de vídeo que têm mais de uma GPU. Esse aqui é um exemplo. Ó. Algumas placas possuem mais de uma unidade de GPU que aumenta seu desempenho sem aumentar a frequência de clock. Então, ao invés de você aumentar a frequência de clock e esquentar mais esse chip, você passa a ter 2 chips, 2 GPU, e aí você tem um banco de memórias aqui para essa GPU, outro banco de memórias aqui para outra GPU. São placas bem mais caras, e talvez nem compense. Às vezes compensa mais você ter 2 placas de vídeo, sai mais barata do que uma placa desse tipo aqui. E aí, vocês podem estar se perguntando aí, por que não faz uma placa de vídeo com 2 núcleos? Uma GPU de 2 núcleos, de 4 núcleos, como faz com o processador? Simplesmente porque vocês viram lá que um núcleo de GPU já ocupa um espaço que é maior do que um espaço ocupado por 4 núcleos de CPU. É um trabalho muito específico para você ficar compartilhando entre núcleos o que deve ser feito. Por isso que uma placa dessa é tão cara. É uma arquitetura bem complexa, bem complicada de se fazer 2 núcleos de GPU conversarem. Então, o que o pessoal mais faz é usar mais de uma placa de vídeo, tá? Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Outra coisa importante é com relação à resolução da imagem. Muito bem, então a placa de vídeo ela vai formar a imagem. Vocês viram na aula passada a questão da formação dos pixels. E outra informação que tem que ser dada para a placa é a resolução da imagem que ela vai formar. Quantos pixels de resolução entre linhas e colunas?
Então, a tela de um monitor ela é formada por uma matriz de pixels. Os pixels estão representados um a um na memória de vídeo. Uma resolução de tela de 1920 por 1080, que a gente chama de Full HD, ela é formada por 1920 colunas e 1080 linhas. O pixel está no cruzamento de cada coluna e linha. Essa matriz está toda representada na memória de vídeo. Aqui vocês estão vendo a matriz 16 por 32. Aqui eu tenho 16 linhas e 32 colunas, ok? Na verdade, será que é isso mesmo? Tem que contar, vou deixar o desafio para vocês aí. Contem e me digam se é isso mesmo. Importa que cada cruzamento desse eu tenho apenas um pixel e cada pixel vai mostrar apenas uma cor. As imagens podem ter resoluções diferentes, tá? Por exemplo, 320 por 240 ou 240 por 320. Quando você inverte linha e coluna, você muda o aspecto de paisagem para retrato, por exemplo, né? Ou de horizontal para vertical. Hoje em dia é muito comum os vídeos verticais por conta dos celulares. Há muito tempo isso não era assim. A gente usava um ou dois padrões de vídeo. Hoje você tem vídeos quadrados para Instagram, Facebook. Você tem vídeos em pé também para os stories dessas redes sociais, ou mesmo porque a pessoa filma com o celular em pé. E vocês têm os vídeos no padrão considerado aí mais comum, que é na horizontal. E aí existe uma diferença entre resolução de imagem e proporção, tá? Aqui, por exemplo, ó, nós temos 4 tipos de proporções: 4x3, 5x4, 16x9 e 16x10. Os monitores de tubo e as TVs antigas usavam esse padrão 4x3 e atualmente a gente utiliza 16x9. Mas, por exemplo, eu tenho um tablet aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse danadinho aqui, ele tem uma resolução de 1920 por 1200 linhas. Então, ele tem uma proporção 16x10, que não é a proporção padrão. A padrão é 16x9. Então, quando eu assisto, por exemplo, um vídeo no YouTube aqui, ó, ele vai deixar pretinho embaixo e em cima, tá? Uma faixa pretinha que é onde não vai ter imagem. Eu estou falando isso porque para vocês entenderem que uma coisa é a proporção 16x9, outra coisa é a resolução. Por exemplo, esse em azul aqui, ó, que vocês estão vendo, legendinha azul, 1920 por 1080p, Full HD, proporção 16x9. Essa outra resolução aqui, ó, 1600 por 900, a resolução é essa, a proporção é 16x9. Se você pega, por exemplo, um computador que eu tinha aqui, que era 1366 por 768, também está 16x9, a proporção. Essa outra menorzinha aqui, ó, que é a chamada de HD, 1280 por 720, também está 16x9, perfeito? Então, uma coisa é a proporção e outra coisa é a resolução, certo? Aqui, tem imagens, vocês não vão perceber tanto a diferença, assim, porque vai depender de como vocês estão assistindo, se no celular ou na tela de computador, e se vocês estão assistindo também a 1080p. Aqui tem uma imagem de 1080p, 720 e de 480, vocês conseguem perceber a diferença de nitidez da imagem. Quanto maior a quantidade de linhas, menores são os pixels, mais nítida fica a imagem. Se você pega uma televisão, por exemplo, de 50 polegadas e ela é 1080p, você já consegue ver os pixels, dependendo da distância que você está da TV. Se ela é uma TV 4K, mas com a mesma quantidade de polegadas, as mesmas 50, você vai ter uma imagem muito mais lisa, tá? Claro que não vai fazer diferença você pegar igual esse tablet meu aqui, que tem 1200 linhas, na proporção 16x10, que equivale a 1080 linhas na proporção 16x9. É como se ela tivesse aí 120 linhas a mais, 60 acima, 60 abaixo, quando a gente põe na horizontal. Esse tablet aqui, se fosse 4K, eu perceberia pouca diferença, porque ele já é uma tela de 10 polegadas. Se você pega uma TV aí de 40, 47, 50, aí sim você começa a perceber a diferença entre 4K e 1080. E o que é o 4K? 4K é 4 telinhas de 1080. Então você vai ter na realidade 2.160 linhas aqui e 1920 vezes 2 colunas. Estou com preguiça de fazer a conta agora, vocês façam aí. Muito bem. Além da resolução de imagem, nós temos também a ideia de resolução de texto. E aí é importante salientar que
texto é diferente de imagem. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, isso é texto. Isso aqui, embora esteja representando o texto, isso aqui é uma imagem. Há uma diferença clara para uma placa de vídeo do que é, e para uma impressora também, do que é imagem e do que é texto. Imagem, você vai ter informação, como eu já falei, pixel a pixel. Texto, você não precisa ter informação pixel a pixel, você vai ter informação que é enviada, informação de qual que é o texto mesmo, né, os caracteres, e qual é a fonte usada e qual é o tamanho. Ponto. A placa de vídeo se vira para transformar esse texto numa imagem 2D na tela. Ok? Mesma coisa para a impressora. Mas a gente não está falando de impressora, vamos focar aqui na placa de vídeo. Então, a melhor visualização de texto ocorre quando a placa de vídeo é configurada com a mesma resolução nativa do monitor que se está utilizando. Ou seja, quando se ajusta os pixels lógicos aos pixels físicos. E aqui tem uma questão muito importante. Os pixels lógicos são os pixels que estão armazenados da imagem. Por exemplo, quando você tira uma foto e essa foto tem 3.000 linhas por 6.000, sei lá, estou chutando aqui, mas tem milhões de pixels, essa é a resolução da foto, ok? Se ela vai ser mostrada numa tela que é 1080 linhas, você não vai ver as 3.000 linhas daquela foto. Aquelas 3.000 linhas vão ser convertidas para 1080. E aí você consegue dar um zoom, por exemplo, e ver com mais detalhe, colocar ela num tamanho real, digamos assim. E aí ela vai mostrar 1080 pixels e os outros pixels ficam escondidos. Vocês não estão vendo naquele local porque você está vendo só o zoom. Se você pega uma imagem que tem menos resolução do que a tela, por exemplo, uma imagem de 600 linhas, e você está mostrando numa tela de 1080, ela vai esticar a imagem e vai te mostrar ali com 1080 linhas, só que ela vai criar novos pixels e dar aquele serrilhado na imagem, tá? Isso é importante porque com texto pode acontecer esse serrilhado. Então, ao invés de você configurar, você quer aumentar o tamanho do texto, ao invés de você simplesmente dar um zoom na tela ou mudar a configuração da sua placa de vídeo, é mais importante que você deixe a placa de vídeo configurada para o monitor que você está usando. Então, eu estou usando o monitor 1080p, então a minha placa vai mostrar imagens em 1080p. Todas as imagens vão ser formadas para 1080p, e aí eu coloco o pixel lógico no pixel físico, ok? Não precisa esticar a imagem, não precisa encolher a imagem. E para o texto isso é importante. E aí o que vai acontecer? Lá, tanto no Windows 7 quanto no Windows 10, você consegue alterar aqui, ó, o tamanho do texto. Então vamos supor, eu estou usando uma tela que é de 768 linhas. Ele vai dizer aqui, ó, resolução recomendável para você usar. Clico ali. A letra ainda está pequena, então eu vou alterar o tamanho do texto. Eu não vou mexer aqui, certo? Isso é uma dicasinha básica. Bom, e com relação às cores? As placas de vídeo mais antigas elas geravam de 16 a 256 cores. As atuais operam com 16 milhões de cores. A gente não consegue identificar 16 milhões de cores, mas isso é importante. Não consegue nomear e ver diferenças grandes, mas isso é importante. Quanto mais cores tiver, melhor, para dar mais fluidez à imagem. E o número de cores depende de quantos bits são usados para codificar cada pixel. Então, por exemplo, eu tenho 1 bit por pixel. Quantas cores eu tenho? 2. É o que a gente chama de monocromático. Ou vai ser preto ou vai ser branco. Vai ser aquela imagem preta e branca. Não tem nem escala de cinza. Se eu uso 2 pixels, eu consigo ter 4 cores. Aí eu posso usar uma escala de cinza, por exemplo. Ou de outra cor. Enfim, como eu falei na aula passada. Se eu tenho 4 pixels, já tenho 16 bits. E aí eu chamo isso de CGA. Com 6 bits por pixel, já tenho 64 cores. É a chamada EGA. Com 8 bits, eu já tenho 256 cores, que é a chamada VGA. Então, o VGA vem daí. Eu esqueci o que significa cada uma dessas letrinhas aqui, mas dá uma pesquisada lá que vocês vão entender. Só que, quando você chega nesse padrão de 256 cores, aí já começa a haver a divisão entre RGB. Então, eu vou ter, desses pixels, 3 para o vermelho, 3 bits, desculpa, para o vermelho, 3 bits para configurar o verde e 2 bits para configurar o azul. Então, o azul, se ele tem 2 bits, eu tenho 4 níveis da cor azul. O verde, se eu tenho 3 bits, eu tenho 8 níveis de verde e eu tenho 8 níveis de vermelho. Certo?
Isso aqui é interessante porque o azul ele tem menos bit porque os primeiros monitores eles já tinham uma cor mais ou menos azulada, né? E aí, para a imagem não ficar muito azulada, o pessoal preferiu dar mais atenção às cores vermelho e verde. Com 15 bits, eu tenho 32.768 cores. Daqui para frente a gente vai chamar de SVGA, ou esse S é de Super. Esse V é de Very, se eu não me engano, ou chamado também de High Color. 15 bits não era muito usual, mas com 15 bits o que eu tinha era 8 para o vermelho, 8 para o verde e 7 para o azul. Com 16... Olha a conta errada que eu estou falando. Não, falei errado. Deixa eu lembrar aqui. Não, com 15 bits eu tinha 5 para o vermelho, 5 para o verde e 5 para o azul. Com 16 bits, aí eu não me lembro quanto era para cada cor, mas eu teria 65 mil cores aí disponíveis. Esse de 16 bits já traz uma gama de cores incrível que você já não percebe tantas diferenças, mas com imagens mais realistas, aí sim você começa a perceber diferença, principalmente para ver filme e tal. Com 24 bits, aí é o padrão que a gente tem hoje, tá? Eu tenho 8 bits para cada cor, por isso que com 8 bits eu tenho 256 níveis de vermelho, 256 de verde, 256 de azul, então vai do 0 ao 255. E agora eu consigo mostrar para vocês o que eu queria mostrar na última aula e não consegui porque o vídeo ficou na frente. Mas olha aí, ó. Imagino que vocês estejam vendo aqui agora. Então veja só, eu vou pegar uma cor qualquer aqui, editar cores, e é isso aqui, ó. Tá tudo 0, vermelho, verde e azul, a cor é preta. Se eu colocar 200 de verde, eu tenho um verde. Se eu colocar 150 aqui de vermelho, eu estou inserindo vermelho nesse verde, vai para essa cor. Se eu colocar mais 150 de azul, eu tenho essa cor. E por aí vai. Se eu colocar, diminuir o verde aqui, ela vai ficar mais cinzenta. Se eu colocar 255 de vermelho, já fica mais rosa. Se eu quiser uma cor mais lilás, eu vou colocar um pouco mais de azul. Aí eu vou quero mais lilás ainda, vou tirar um pouco de vermelho. E assim vai, tá? Assim vão sendo formadas as cores, certo? E aí eu tenho 256 níveis para cada um desses aqui, portanto 8 bits para cada um. Juntando tudo, 24 bits de cores, beleza? Muito bem, só que nós temos um outro padrão que é o de 32 bits. Esses 8 bits a mais, ele não gera novas cores. Continuo tendo as mesmas 16 milhões de cores, quase 17 milhões, mas esses 8 bits a mais são usados ou para dar transparências, por exemplo, imagens PNG, ou são descartados, não são utilizados, mas ocupam espaço na memória mesmo assim. Esse padrão de 32 bits é utilizado quando você quer uma imagem, principalmente quando você está usando PNG, e você pode dar um fundo transparente ou designar uma parte da imagem como transparente. E outra coisa, por que tem níveis? Porque a transparência pode ser total ou parcial, pode ser translúcido, né? Então é interessante isso aí. Aqui, ó, eu usando 4 bits, 16 cores, nós temos essa imagem. Se eu aumentar para 8 bits, com 256 cores já tem uma imagem muito mais realista. Mesmo assim, você consegue perceber falhas na imagem. Com 24 bits, 16 milhões de cores, tá aí a imagem com perfeição, certo? Outra coisa aí que a galera gosta de saber é o tal do FPS, né? Frames por segundo, ou frame rate, ou frames per second. O FPS significa a quantidade de frames exibidos na tela por segundo. Quando um filme é executado, ele é na verdade composto por uma sequência de imagens, como várias fotografias seguidas. Cada fotografia é um frame. Quanto maior a quantidade de frames por segundo, melhor é a percepção do usuário para os movimentos que se vê. Se o FPS for muito baixo, o usuário terá a impressão de que as imagens estão dando pequenas congeladas na tela. O FPS é especialmente importante em jogos, onde lentidão na geração da imagem pode prejudicar o desempenho do jogador. No entanto, muitas vezes a geração de imagens é um trabalho tão pesado que o número de FPS cai. Nestes casos, o usuário pode desabilitar alguns efeitos aí de textura ou outros efeitos, até de resolução, para aumentar a quantidade de FPS. Como eu não sou um gamer, não vou dar muita dica sobre isso aqui não. Isso aqui era um videozinho que eu tinha colocado nos slides
e não sei porquê, ele parou de funcionar no meu computador. Eu não consigo rodar os vídeos aqui. Eu vou deixar eles nos slides, e aí quando vocês baixarem esses slides aqui, tenta ver se funciona no computador de vocês e coloca lá nos comentários se deu certo ou não. Mas eu deixei alguns links, aqui era outro videozinho, ó, outro vídeo que não está rodando aqui no meu computador. Mas eu deixei aqui, ó, 3 links para vocês olharem no YouTube, é só clicar aí nos slides, que tem alguns vídeos bem interessantes mostrando as diferenças quando você trabalha com um frame rate de 15 FPS, de 30 FPS, de 60 FPS. Dá para ver umas diferenças bem legais aí. Outra coisa importante, que é a API, ou seja, é o programinha que vai traduzir para a placa de vídeo o que o processador está enviando, tá, de informação de geração de imagem. Nós temos aí duas principais APIs, DirectX e OpenGL, ou DirectX, são APIs gráficas, Application Programming Interface. Elas se popularizaram a partir dos anos 2000 e funcionam como linguagens que permitem aos programas acessarem corretamente os diversos modelos de placas de vídeo. São elas que determinam quais efeitos poderão ser aplicados por determinada placa de vídeo. O DirectX é da Microsoft, a OpenGL é um padrão aberto. Então alguns jogos vão usar um ou outro. Lembrando que, quem tiver curiosidade aí, ó, esse X aqui é que deu origem ao termo Xbox. O Xbox nada mais é que uma mega placa de vídeo com alguns acessórios usando o DirectX. Esse é o seu Xbox. Se tiver curiosidade, vai lá no YouTube, digita História do Xbox, que é bem legal. Bom, o que uma API faz? Nós já falamos de drivers, tá? O que um driver faz? O driver ele é um programinha que conversa com um determinado hardware, tá? Traduz do hardware para o sistema operacional e vice-versa. Então, eu coloquei uma câmera nova no meu desktop. Essa câmera, para que eu consiga utilizar essa câmera, o meu sistema operacional precisa saber como que a câmera funciona, qual a linguagem, como é que eu falo para essa câmera fazer isso ou aquilo, ó, dar um zoom, para ligar e desligar. E quem vai fazer isso é um driver. Então, o driver ele é um programinha que funciona de interface entre o sistema operacional e o dispositivo de hardware. A API é tipo um driver, só que cada placa de vídeo vai ter o seu próprio driver. Beleza, o driver conversa com o sistema operacional. Mas como que um jogo, vou colocar aqui um Skyrim, por exemplo, como é que esse jogo, o software, o executável desse jogo, envia informação para a placa gráfica? Se ele não sabe qual placa gráfica eu estou usando. O jogo ele não precisa conversar com o driver. Quem vai conversar com o driver é o sistema operacional. O jogo vai conversar com uma API, com a DirectBox ou com a OpenGL, por exemplo. E vai mandar para lá todas as informações que o jogo precisa para formar as imagens. Então, o cara que programa o jogo, ele não precisa se preocupar qual placa de vídeo você vai usar. O cara que programa o jogo, ele programa para uma API. E aí a API se vira para conversar com a placa de vídeo através, inclusive, do driver da placa de vídeo. E isso aí já é um problema de quem desenvolveu a API e não de quem desenvolveu o jogo, certo? E um problema de quem desenvolve a placa de vídeo. Então, a API, ela dá essa facilidade para os desenvolvedores de jogos e aí fica mais fácil de produzir. Aqui tinha um videozinho também mostrando as diferenças entre usar o DirectX e o OpenGL. No caso, na época era o DirectX 11, né? Mas, enfim, não está funcionando. Se vocês quiserem pesquisar depois no YouTube, é só colocar lá DirectX, OpenGL, benchmarks, e aí vocês vão ver. Eu tinha falado para vocês da questão da placa de vídeo com 2 núcleos, certo? O problema é que é isso. A maioria das pessoas que querem utilizar mais núcleos de GPU vai utilizar placas de vídeos inteiras. Então, se uma placa de vídeo não oferece o desempenho esperado para uma aplicação, pode-se fazer com que 2 ou mais placas trabalhem em conjunto. É o que as tecnologias SLI e Crossfire fazem. A SLI é da NVIDIA, significa Scalable Link Interface, e a Crossfire é da AMD. Esse pedacinho de placa de circuito impresso aqui, ó, está conectando uma placa de vídeo na outra. Nós temos algumas plaquinhas dessas no laboratório, na oportunidade eu mostro para vocês.
Olha que bonitão um SLI aqui, ó. 4 GeForce trabalhando juntas, ligadas por esse link aqui, ó. Para aplicações comuns e mesmo para jogos, muitas vezes isso aqui não vai fazer diferença, porque o jogo, para ele poder fazer uso dessas 4 placas, ele tem que ser desenvolvido para isso, né? Tanto para fazer uso dos multinúcleos de uma CPU, quanto também para fazer o uso de multiplacas de vídeo. Se ele não for desenvolvido para isso, ele vai usar uma só. A galera usa muito essa questão de SLI e também o Crossfire, para quê? Ou para minerar Bitcoin, usando a GPU para fazer os cálculos, ou para aplicações de vídeo muito pesada, como renderização de um filme, por exemplo, ou de efeitos especiais. É mais para a galera que produz vídeo mesmo. Então, é algo muito caro e que não compensa muito para o usuário comum, para a gente, mas para produtores de vídeo mesmo, ou para quem realmente está aí minerando Bitcoin. E hoje em dia, 2020, minerar Bitcoin também não vale muito a pena investir muito nisso aí. Aqui era um outro efeito de anti-aliasing ou anti-aliasing, depende aí de como é que se pronuncia, mas aqui tinha um videozinho mostrando o que é o anti-aliasing, e eu vou mostrar para vocês rapidamente. Aliased é esse serrilhado aqui, ó. O anti-aliased ele vai tirar o serrilhado. Então ali era um videozinho que mostrava um efeito para tirar isso aqui, para dar uma ideia de mais lisura na imagem. Muito bem, a gente pode fazer diferentes combinações de CPU e de GPU. A GPU ela não faz tudo. Uma parte do trabalho é feita pelo processador mesmo e enviado para a memória de vídeo. Então o que o processador faz? Ele é responsável pela geração do wireframe das imagens 3D. Isso aqui é um wireframe. Wire significa aro, não, como é que é o nome? Esqueci a palavra agora, gente. Como é que pode? Na hora que eu lembrar aqui eu falo. Arame. Wireframe é tipo essa malha de arame aqui, certo? Quem faz isso aqui é a CPU, é o processador. Quem faz o cálculo das coordenadas, dos vértices, ou seja, onde está cada coisa no espaço, é a CPU. Quem vai dizer qual é a posição da câmera e quais partes devem ser eliminadas na formação da imagem, também é a CPU. Quem faz o cálculo de luminosidade, também é a CPU. O que a GPU faz? Essas informações são passadas para a placa de vídeo, que vai ser responsável por 70 a 90% do trabalho. O trabalho mais pesado é esse aqui, ó. Aplicação das texturas. E aí, depois que se aplica as texturas, faça a filtragem bidimensional, que é realmente transformar tudo aquilo lá numa foto, né, para ser exibida como um frame. A aplicação do anti-aliasing, que é tirar esse serrilhado que vai aparecer nas texturas. E determinar quantos quadros desses, quantas fotografias dessas vão ser feitas por segundo e exibidas na tela. Então todo esse cálculo quem faz é a placa de vídeo. Eu deixei aqui para vocês também, ó, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais, 3 videozinhos que explicam essa combinação entre CPU e GPU. Então, por exemplo, o cara quer comprar um computador para jogatina. Estou dando exemplo de jogatina, que é o exemplo mais próximo de vocês aí. Nem tanto de produção de vídeo, ou produção de podcast, ou fotografia, né? O cara quer um computador para os jojos, para jogatina. Então, ele quer saber qual processador ele compra, qual placa de vídeo ele compra, se ele comprar um i7, comprar uma 1050, ou se ele comprar um i3 e comprar uma 2080 Ti, o que vai funcionar melhor. Então, tem 3 videozinhos aqui para vocês darem uma olhadinha. Esse primeiro aqui, se quiserem pular, ele é um pouco mais chatinho e demorado, mas os outros 2 são excelentes para entender, principalmente esse último aqui, ok? Muito bem, galera. Aulinha mais rapidinha hoje. Depende do que você entende por rapidinha, né? Deu meia hora de aula, mesma coisa das aulas anteriores. Dúvidas, como sempre, coloquem aí nos comentários. E como eu falei para vocês, algumas coisas sobre placa de vídeo não tem jeito, a gente precisava de prática. A ideia era que vocês instalassem essas placas, vissem como é que faz a instalação, como é que desativa o vídeo onboard para usar a placa de vídeo, ver como é que dá pau e tentar resolver. A gente vai tentar fazer isso quando a gente voltar para as aulas práticas. Por enquanto é isso aí. E próxima terça a gente retorna aí. Valeu? Até a próxima, galera.